Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Spanenka. Hoje estamos com o adepto mais ferrenho do Portimonense, Dário Guerreiro. O adepto mais ferrenho do Portimonense que vocês conhecem. Pois, talvez seja mais isso. Não tem qualquer tipo de tradução na realidade, não é? Pode não ser nada. Desde já agradecemos por teres vindo. É uma honra estares aqui connosco. E hoje vamos falar do Portimonense e o fanatismo em Portugal pelos três grandes e quase que chega para lá, para os clubes ditos pequenos. Dário, Portimonense chega à primeira divisão na época de 2017-2018, após um grande trabalho na segunda liga, do treinador Vítor Oliveira, e consegue um sólido 10º lugar na tabela. O que é que achas a que isto se deve? Algumas escolhas acertadas da SAD. A SAD tem feito um bom misto de escolhas absolutamente estúpidas, mas depois balanceia com escolhas acertadas e as coisas por algum motivo conseguem resultar minimamente. E a escolha, uma das escolhas mais acertadas que a SAD fez desde que chegou a Portimão foi ter trazido o Vítor Oliveira para cá, sendo que depois vem na sequência de uma escolha muito estúpida, que é não ter conseguido ter capacidade de manter o Vítor Oliveira cá. Nunca se chegou propriamente a saber por meios oficiais por que razão é que ele se foi embora, apesar de existir muitas teorias e as teorias todas que eu vi correspondem, na minha opinião, a um tipo de comportamento que é costume da SAD. Mas é isso, eu diria que o mérito principal se deve à SAD e não vale a pena estarmos aqui a... Pronto, se eles têm mérito, têm mérito. E é óbvio que qualquer adepto do Portimonense está agradecido às coisas boas que a SAD tem feito por Portimão e pelo Portimonense, mas também não podemos ser tão cegos e discípulos de tudo aquilo que eles fazem e concordar com tudo aquilo que eles fazem ao ponto de não reconhecer que também têm dado um monte de tiros nos pés, e esses tiros nos pés muitas vezes acontecem porque se recusam a ouvir as pessoas e porque, pronto, por um lado até têm o direito de não ouvir as pessoas, porque né, não é dinheiro, mando eu, né? Por outro lado, pronto, às vezes acontece que se o Portimonense é uma coisa que é comunitária e é um clube de uma cidade e se queremos que as pessoas vão ao estádio, o mínimo às vezes é, sei lá, dar ouvidos um bocadinho às pessoas que também contribuem para esse acontecer. Portanto, há aqui um braço de ferro que é preciso ter-se em conta mais vezes do que aquilo que tem acontecido, acho eu. Mas sim, mas eu diria que o mérito para o Portimonense ter ido parar à primeira divisão é exclusivamente da SAD, que meteu montes de dinheiro, ainda agora está a trazer montes de qualidade para as infraestruturas, tipo, reabilitou um centro de estágio, está a fazer um relevado novo ao pé do... Está a fazer, não, está praticamente terminado um novo relevado de treino ao pé do autódromo do Algarve. Pôs os sub-23 a bombar, né? Trouxe uma série de mais-valias, fez obras de requalificação no estádio, se bem que foram mais na parte dos balneários e na parte da zona VIP, que é também a parte que lhes interessa, e os sócios continuam a apanhar chuva, mas estão a perceber, tipo, já é melhor do que nada, né? E esse trabalho deu alguns frutos, também trouxe outros dissabores, mas deu alguns frutos, e os frutos mais saborosos são a subida, obviamente. Nessa época de 17-18, o Portimonense tinha nomes como Nakajima, Galeno, Tabata, Manafá, Tener, Pedro Sá e Rafa Soares. Começo pelo Blanco, que também tem um apreço, um carinho especial pela equipa de Portimão. Blanco, o que achaste desta época por parte da equipa Terras Algarvias? Então, em primeiro lugar, olá, muito obrigado, Dário, por ter aceitado o convite. Eu gostei particularmente desta época do Portimonense porque jogava-se bastante bom futebol. Na época a seguir, o Portimonense tinha acabado num lugar semelhante na tabela, que pronto, de décimo passou para 12º, mas não jogou nem metade do futebol que tinha jogado na temporada anterior.
pronto, também tinha nomes sonantes, como o Rafa Soares, o Manafá, o Nakajima, o Tabata, o Fabrício também, que era um ponta de lança que eu gostava. Mas eu acho que o Vítor Oliveira meteu aquela equipa a jogar muito bom futebol, e o futebol que tinha apresentado para ter conseguido a subida na segunda, conseguiu trazê-lo para a primeira e melhorá-lo, para pô-lo a um nível de primeira divisão. Portanto, eu acho que se deveu principalmente, tal como o Dário estava a dizer, ao Vítor Oliveira e ao tal investimento da SAD nestes jogadores. Yeah, e depois sai de lá o Vítor Oliveira e vão buscar o Folha, que é tipo no ranking dos piores treinadores de sempre do mundo. O Folha é o treinador dos piores treinadores. Então, não sei se vocês estão bem a par, mas o gajo é mau. Pronto, o gajo é mau. Sim. Não sei se vocês. Por acaso, O meu sonho é que ele vá treinar a equipa principal do Porto, na verdade. Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que ele até fez alguns bons jogos pelo Portimonense. Achas mal? Principalmente. Achas mal? Mal. É que nem sequer é uma opinião, percebes? É que tu podias dizer, não, mas é que nem sequer é uma opinião. Ok. É que nem sequer. Ok. A partir do momento em que os gajos anunciaram que foram buscar aquele treinador e nota-se perfeitamente que o Portimonense nem sequer faz um esforço para disfarçar as conexões que tem com o SAD do Porto, não é? E em vez de eles tentarem, ou seja, eles podem ter estas amizades, mas elas podem ser por baixo da mesa e tentar, sei lá, tendo em conta que a maior parte das pessoas que são do Portimonense e que torcem pelo Portimonense, que são biclubistas, infelizmente, têm uma pendência um bocadinho mais para os outros dois tarolas de Lisboa, sei lá, podiam tentar disfarçar esta merda um bocadinho melhor e sei lá, foda-se, lá está, disfarçar um bocadinho melhor, mas é que às vezes as merdas são tão óbvias e tão às claras que naturalmente indignam os adeptos do Portimonense, pelo menos os biclubistas, né? E o Folha é mau treinador, e isso nota-se na forma até como o próprio Folha fala e aborda os jogos. Pois já ele tem uma grande incapacidade comunicativa, o gajo não tem carisma absolutamente nenhum, e se não tem carisma nenhum nas conferências de imprensa, muito menos terá num balneário, né? E tu precisas de galvanizar uma série de jogadores, e não é com aquele tipo de discurso que o gajo tinha de vamos tentar e não vamos ter medo de perder, e tipo, nunca teve um discurso fixe. A cena é que o que se safava ao Folha é que o Cabrão tinha um plantel melhor ainda do que o que tinha o Vítor Oliveira. O plantel do ano seguinte, ou seja, só dá para a gente imaginar o que é que o Vítor Oliveira faria com o plantel que apanharia no ano seguinte, se a SAD não tivesse deixado de escapar o Vítor Oliveira após Gil Vicente, que foi isso que aconteceu. A SAD deixou o Vítor Oliveira fugir, dizem alegadamente que terá sido uma reunião que o diretor da SAD, ou o presidente da SAD, ou o investidor maioritário da SAD nem sequer estava cá em Portugal quando a reunião foi marcada, ou quando aconteceu. E epá, isto é o tipo de merdas amadoras que não pode acontecer numa SAD. Claro. E depois foram buscar este panhonhas deste Folha, que lá está, que conseguiu ganhar uma série de jogos, sabe-se lá como, sem saber ler nem escrever, mas já era porque tinha um plantel do que pode-se dizer palavrões neste podcast, ou como é que é? Pá, já disseste, já podes disse. continuar. Mas vocês têm crianças a ouvir isto? Não vou não. Pá, nós não temos ninguém a ouvir. Pronto, então lá está, vocês podem dizer o que vocês bem quiserem entender. Exatamente. Por isso, Exatamente. podes dizer o que quiseres. O plantel do ano seguinte ao Folha é um plantel do caralhão mesmo. E foda-se. E acaba em 2 lugares mais abaixo do que o plantel do ano anterior, portanto. Dá para vocês verem o quão bom treinador o Folha é. E foi. Tanto é que o gajo, a seguir ter saído do Portimonense, ainda arranjou logo trabalho, não arranjou? Ele está agora no desemprego, né? Portanto, já. Miguel, ainda falando da primeira época do Portimonense, da primeira divisão, são 10 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Na Taça de Portugal é apenas eliminado, imagine-se, para o Porto, por 3-2. É uma boa época para o Portimonense ou não? Sim, então fazer uma primeira época na Primeira Liga e ficar em 10º lugar eu acho que é bastante bom. Acho que melhor que isso só o que o Famalicão está a fazer agora. Mas isso eu concordo com o que o Dário disse, que deveu-se muito à SAD e ao investimento que a SAD teve, porque o investidor, acho que penso que é brasileiro, investiu na SAD. É brasileiro. Primeiro trouxe uma carrada de... Não sei se dá para se notar, né? Que o gajo trouxe a família toda para cá. Exatamente, ele trouxe, era isso que ia dizer, ele trouxe uma carrada de jogadores brasileiros, tanto que mas mais na segunda temporada. Sim, e essa questão dos brasileiros já era muito notória na primeira época, em que
o Portimonense tinha 17 jogadores brasileiros, enquanto tinha apenas 10 Mas, portugueses. vamos lá ver. Eu não me Na segunda importo época- com a nacionalidade dos jogadores do Portimonense. Né? Eles podem ser todos brasileiros, marroquinos, chineses, tipo, isso é humanos e não entra em qualquer tipo de discurso de xenofobia ou nada disso, e que tem que haver cotas. E se os brasileiros forem melhor que os portugueses, depois têm mais direito a estar no 11 inicial do que os portugueses. Ou seja, Sim, se claro o que sim, critério claro for que a sim. meritocracia, eu não tenho qualquer tipo de problema com a nacionalidade dos jogadores. O problema é que o Theo, que é o investidor maioritário, não é o presidente da O SAD. O investidor. presidente da SAD é um gajo Sim. que é da confiança do Theo, que é o Rodinei Sampaio, mas o gajo que mete lá o dinheiro, que é o Theo, a profissão dele, a atividade dele é um Jorge Mendes do Brasil. O gajo é agente de jogadores e, portanto, ele traz os contentores brasileiros, mete-os em Portugal, mete-os no Portimonense e mete nos clubes no qual ele tem investimentos e ações a render, para depois poder fazer negócios avultados e fazer algum guito com isso. Portanto, é o negócio dele. Sim. Se este é o modelo de negócio dele, pá, não há problema nenhum. Agora, o problema é que muitas vezes este modelo de negócio, pá, são tiros nos pés, porque tu não tens sempre a sorte de agenciar um Hulk. Que o principal ativo dele sempre foi o Hulk, né? Pois Tu é, não vais ter sempre Hulks na tua carteira de jogadores. Às vezes também apanhas Claro que sim. né, um gajo custozinho que não vale nada. O problema é quando decidem meter a jogar no Portimonense. Aí incomoda-me. Porque é que não vai para o Benfica, esse cabrão? Não é? Claro. Cacete. Na segunda época em que chega o Folha ao Portimonense, o Portimonense desce 2 lugares na classificação, como já tínhamos dito, não consegue passar da primeira fase da Taça de Portugal, é eliminado pelo Cova da Piedade por 2-1. Dário, é apenas incompetência do treinador? Não. É a incompetência da SAD que escolheu o treinador. Eu não posso culpar. O Folha, se calhar, é um homem excelente e tipo, não está aqui. Eu nunca questionei a falha de caráter dele. Ele pode ser uma pessoa incrível, tem uma família incrível, deve ter filhos super bem formados, ou seja, e nada disso está em questão. Mas enquanto profissional, parece-me que ainda tem muitas coisas a aprender. Mas o erro. Tipo, não foi o Folha que decidiu bater à porta do Portimonense e entrar sem... Foi alguém que o deixou entrar, alguém que o convidou. E isso é um erro de casting. E os erros de casting são cometidos pelas presidências e pelas direções das SADs, não são cometidos pelos treinadores. É na culpa a incompetência do treinador ao treinador. O treinador é incompetente, mas ele não tem culpa de ainda não ter feito o percurso suficiente para ter a competência que era exigida ao patamar do Portimonense. Mas de uma equipa que tinha sido treinada pelo Vítor Oliveira, esperava-se uma continuidade com um bocadinho mais de critério e com um bocadinho mais de qualidade, e não foi isso que aconteceu. É por isso que eu digo que a SAD do Portimonense tem balanceado de forma extremamente insegura e preocupante as apostas ganhas com os tiros nos pés. Por um lado fazem cenas incríveis e depois no dia a seguir já vão fazer tipo erros absolutamente incompreensíveis e infantis. E isto deixa os adeptos com o coração nas mãos, de tipo, sem saber, como estamos agora, né? Estamos, como é que é? Como é que vai ser? A melhor coisa que podia acontecer era os gajos adiarem e cancelarem completamente a Primeira Liga e não haver campeões. É uma prenda que nos caía do céu, porque este ano então foi desastroso. O tempo que o gajo demorou, depois têm estas teimosias, do tipo, estes orgulhos de perceberem tarde demais, ou melhor, perceberam que se calhar cometeram um erro, mas vão até, tipo, insistem no erro mais tempo do que podiam dar só o luxo. A ver se dá. A ver se ainda dá. E tipo, não, o Folha tinha que ser despedido no final do ano passado e não fazer mais de meia época ainda este ano. E onde só consegue 2 vitórias. Exatamente, é desastroso. O registro de Folha esta época. O registro de Folha época passada também era desastroso. vitórias. Só que a gente o ano passado tinha um plantel bacana. O registro de Folha sempre foi desastroso. Sim, Ele conseguiu pegando trazer o Jackson Martínez, o Boa Morte, que foram 2 avançados que deram muito para o Portimonense. Qualquer clube que tenha uma maca consegue trazer o Jackson Martínez ou um par de moletas. Isso não é. Não, uma maca e um bom. Sim. E umas canadianas boas e umas pomadas, sei lá, não sei. Não, vamos lá ver. O Jackson Martínez é uma mais-valia para o clube e nunca um clube com o estatuto do Portimonense conseguiria fixar um ativo como o Jackson Martínez em circunstâncias normais. E por circunstâncias normais implica o Jackson Martínez estar bom dos pés, que não está, nem dos joelhos. Porque, mas isto é que me entristece. É o facto de porque é que o Portimonense não pode ter um Jackson Martínez em circunstâncias normais? Porque é que a gente só tem que levar com o restolho? Cacete, meu.
Miguel, o que é que achas daquilo que o Dário disse, que também foi falta de competência da SAD por escolher Folha, ou a Folha também Sim. deveria ter feito alguma coisa para mudar, pronto, a sua falta de qualidade, se é que há alguma coisa para fazer quanto a isso? Pois, epá, é assim, o Folha veio da formação toda do Porto, ele começou a treinar desde os sub-17. Veio a subir nos escalões, mas chegou à equipa B e depois passou da equipa B para o Portimonense. E ir para um Portimonense onde tinha acabado de ser treinado pelo Vítor Oliveira e principalmente como platel daqueles, epá, é preciso repensar se queres mesmo aceitar ir para um clube desses com essa O pressão. Folha não Porque a verdade é que se estava à espera de mais do Portimonense. O Folha está a treinar o depois, Porto claro, B. que a Recebe SAD aquele convite incrível. Nunca ia dizer que não, porque era uma proposta Claro. excelente para a sua carreira. Não é? Exatamente. O Folha pôs várias vezes o A lugar dele à SAD disposição e a SAD sempre recusou. Ou seja, o Folha portou-se Sim, bem sim. em termos de caráter. Nunca manifestou qualquer problema de caráter. Sempre que se sentiu que não Uhum. estava a cumprir com as expectativas, colocou o lugar à disposição. Mas a SAD tinha o orgulho e a Exato, teimosia de acreditar que tinha feito uma escolha acertada. Pronto, é isso, sim, é isso. A SAD, ao ver este percurso todo do Folha, a ir pela formação do Porto e depois pensar que é um treinador desses que vai substituir bem o Vítor Oliveira, pá, acho que nunca poderia ter acontecido. E depois fizeram mais alguns investimentos para ter este plantel que tinham na segunda época na Primeira Liga e nem assim correu bem, ficaram em 2 lugares atrás que tinham ficado na época anterior. Por isso foi, sim, concordo com o que o Dário estava a dizer, que a maior parte da culpa disto é da SAD. Blanco, o que é que achas? Assim, eu concordo com o que foi dito até agora, porque de facto o Folha tinha um plantel muito melhor e, como o Dário estava a dizer, a culpa, pronto, era uma ótima proposta para a carreira dele, óbvio que ele não ia dizer que não. E ele portou-se bem a pôr o lugar à disposição, mas ele tinha um plantel excelente. Ele teve o Nakajima durante meia época, que pronto, era assim a grande estrela do Portimonense. Depois ele tinha o Boa Morte, o Jackson Martinez com moletas, mas pronto, ainda ia marcando lá uns gols. O Tabata, Pedro Sá, Manafaz, pronto, tinha um ótimo plantel, um melhor que na época anterior, e aconteceu o que aconteceu. Não é por incompetência do Folha, mas se um treinador ainda não tem aquele ritmo que é preciso para assumir uma equipa de Primeira Liga, ele tinha treinado o Porto B, depois passa para o Portimonense, se ainda não tem o ritmo, é óbvio que é falha da SAD. Bom, concordo com aquilo que estás a dizer. Eu, quando vi o plantel do Portimonense dessa época, achava que iam lutar tranquilamente pela Liga Europa, já que era uma equipa que ia fazer frente ao Rio Ave, Guimarães, Braga. Eu não conhecia o trabalho do Folha, mas assustei-me a ver os jogos do Portimonense, alguns, porque era má, francamente má, a forma como a equipa jogava. Em relação a esta época, o Portimonense está em risco de descer, em risco iminente, apenas 2 vitórias. Rodrigo, só uma coisa, ainda sobre a época passada, que eu acho que tem a ver com o que o Dário estava a dizer, que foram alguns resultados que foram escondendo as más exibições que o Folha estava a ter. Foi o tudo em casa, foi empate com o Braga e 2 vitórias, uma ao Benfica e outra ao Sporting. E acho que esses resultados, que assim que parecem, como são a clubes ditos maiores, como conseguiu esses resultados, foram um bocado escondendo a má época que ele estava a fazer. Sim, claro que sim. E eu, se não me engano, acho que é esse resultado frente ao Sporting que dá origem a um vídeo do Dário, que é a questão da CMTV rasa. É esse jogo, Dário, em que o Portimonense vence o Sporting, que era o Furacão Nakajima arrasa. A CMTV tipo, banaliza o verbo arrasar de uma forma escandalosa, mas sempre tem sido assim, sempre foi assim. Deve ter sido, já não me lembro que vídeos é que fiz. Não, mas eu acho que foi que o Nakajima marcou 2 gols nesse jogo, uma coisa assim. É possível. Sim, eu lembro desse jogo que até o Salan teve um problema porque tinha batido com o poste. Sim. Exato. Tem pena que tenha sido nessas circunstâncias. Tem pena que tenha sido o Folha a ter beneficiado. O Folha agora pode meter essa merda no currículo, estás a ver? Ganhou o Benfica e ganhou a Sporting em casa. E isso é o maior desgosto que eu tenho, porque aquilo nunca na puta da vida vai ser mérito dele, mas pronto. Pode ser que ele mereça outros méritos no futuro e não lhe dizes nada de mal. Atenção, eu estou aqui a mandar rosto ao homem, mas é porque o homem me magoou
mas ele não tem culpa de me ter magoado. Quer dizer, que é a última instância que É me pelo, magoou, é pelo que fez no Diz. Portimonense. É só pelo que fez não no fez no Portimonense, nada a ver com... Pelo que não fez. Pelo que devia ter feito e não fez. Exato. Mas eu acho que ele fez tudo o que podia ter feito, tendo em conta a Exatamente. competência que ele tem, ou que não tem. Eu acho que ele fez tudo o que podia ter Pois. feito. Ele várias vezes colocou o lugar à disposição, só que Assado foi teimoso e disse: Uhum. não, nós acertamos, nós sabemos que tu és um bom treinador. E tipo, continuaram a alimentar as mentiras. E tipo, é como tu estás a dizer a uma miúda que é cheinha, que ela tem um corpo incrível e extremamente magra. Tipo, não, há factos que são factos. E não significa que ela tenha que fazer dieta, ou que não percebes, tipo, se sente bem com o corpo que tem, Sim. mas não vale a pena tipo, mandar areia para os olhos das pessoas e dizer ao Folha que ele é mais competente do que o que é enganar o próprio Folha e alimentar uma mentira que não faz sentido. Pronto. Uhum. Após péssimos resultados desta época, o António Folha é despedido e vem o Paulo Sérgio. O que é que achas do Paulo Sérgio, Dário? O António Folha não é despedido. Assado finalmente cedeu. Assado Admitiu-se. finalmente aceitou, tipo, ao fim de 17 vezes do gajo ter pedido admissão, Sim. Assado disse, ok, está bem, pronto, se calhar estamos numa situação em que precisamos de uma Ok, frescura. ok. Pá, e honestamente ainda não tive muito tempo e ainda não há tempo suficiente para perceber uma coisa, uma 4 coisa jogos. eu acho que é óbvia e é notória. Quando é chamado a falar, o Paulo Sérgio tipo, usa verbos e essas merdas todas que se usam nas frases e eu gosto de ouvir isso, estás a ver? Eu gosto de ouvir uma pessoa que tem o dom da comunicação e o carisma suficiente para galvanizar um balneário, que é uma coisa que eu não sentia no Folha, honestamente. E eu acho que isso já faz alguma diferença. Epá, mas lá está, tipo, ele herda uma série de problemas de um ano e tal de maus treinos que leva tempo a te corrigir. E ainda por cima agora com os coronavírus, eu não sei se o coronavírus é bom ou mau para o Portimonense. É bom porque há um mês e tal que não perdemos, né? Mas é mau porque há um mês e tal que também não treinamos e se calhar não estamos a aproveitar este tempo parado para fazer melhorias que eram urgentes. Não sei. Uhum. Mas achas que o Paulo Sérgio tem um bom Eu acho que plantel à disposição? o plantel, sim, eu acho que o Paulo Sérgio, se tivesse apanhado este plantel no início do campeonato, teria conseguido ficar nas posições confortáveis de meio da tabela, facilmente. Acho que o plantel do Portimonense não é mau, está cheio de qualidade. Se for minimamente bem treinado e orientado, eu parece-me que as coisas podem correr bem, ou melhor, que não podem ser trágicas como se revelaram ser no final. Portanto, mas isto são teorias e as teorias têm que ser provadas com jogos. Portanto, podemos estar aqui todos a achar. Mas sim, mas acho que o Paulo Sérgio é uma pessoa muito mais adequada ao papel de treinador principal do Portimonense do que o Folha era há 2 anos, não é? Uhum. Ele que já esteve no Apoel do Chipre, que é talvez o maior clube de lá, onde ganhou o campeonato Também não conheço mais clube do cipriota. Chipre, não é? Esteve na Académica. É o maior clube, não é? Exato. É o único que está lá. não é? Depois esteve- Exato. E depois esteve nos Emirados Árabes Unidos, no Irão, Arábia Saudita e Yeah. chega ao Portimonense. Já está Achas habituado a que trabalhar com brasileiros. é um currículo Diz-me. melhor que o do Folha? Exato. É um Foda-se currículo também, melhor que o do cara. Folha? Então, basta tu não estares Tendo em conta. Basta tu não teres passado tanto tempo da tua vida no Porto para seres respeitado, pelo menos por mim. Pelo menos por mim. Eu sei que o respeito que eu dou às pessoas não interessa para ninguém, né? Mas pelo menos eu respeito muito mais o currículo dele do que o currículo do outro. Mas eu sei que estou a ser parcial, Miguel, né? Essa Acho- experiência Desculpa. internacional, claro que faz logo toda a diferença. Comparar passa a sua vida inteira no mesmo clube e a treinar equipas de formação do que um treinador que tem 2 equipas. Yeah. Uma coisa. E mesmo Sim, antes e do são gajo ter ido primeiras para o divisões. estrangeiro, o gajo em Portugal treinou clubes que não eram, né? Treinou clubes Sporting, de primeira, Guimarães, portanto já tem Moreirense. alguma Sim. experiência de primeira divisão que Sim, o Folha sim, nunca exato. tinha antes de ter chegado ao Portimonense. Claro. É isso. Miguel, o que achas? O Portimonense tem um bom plantel, o Paulo Sérgio tem um bom plantel à sua Epá. espera e achas que o Portimonense ainda consegue a manutenção? É assim, tem potencial, sem dúvida, do que na primeira época do Folha. Mas ainda assim, continua a ter alguns bons jogadores. Quanto à manutenção, é sempre difícil. Pá. O Portimonense está no penúltimo lugar, ainda nos faltam 10 jornadas. É sempre difícil e vai ser difícil para o Paulo Sérgio ainda por cima a entrar no meio da época
assim em tão pouco tempo. Ainda assim, eu por acaso eu acho que vai conseguir, tendo em conta que eu já não sei quantos jogos, ou se já houve muitos ou não, jogos do Paulo Sérgio pelo Portimonense. Ele treinou durante 4 jogos. Fez 4 jogos. Pronto, eu acho que ele perdeu 1-0 com o Porto, empatou com o Setúbal e depois foi perder com o Braga. Não. Epá, sinceramente acho que vai conseguir a manutenção ainda. Blanco, o que achas? É assim, é notório que o plantel é pior, ou vá, menos bom do que na época passada. E é óbvio que a manutenção é difícil, porque o Portimonense está a 8 pontos da salvação. Mas, até para adeptos de equipas que estão a lutar pelo top 5, se calhar, em 10 jornadas consegue-se essa diferença de 8 pontos facilmente, mas não. Para uma equipa que está em 17º é bastante difícil arranjar vitórias e empates e somar pontos. Portanto, eu gostaria que o Portimonense ficasse a primeira, obviamente, mas acho muito difícil. Epá, é difícil. O Passos Ferreira também não anda a jogar assim muito, por isso não é que haja uma grande diferença de qualidade entre as duas equipas. Sim. Pois, sinceramente não sei. É daquelas coisas que eu não consigo tirar nenhuma previsão, nem que fica, nem que desce, não faço ideia. Eu pessoalmente gostava que o Portimonense ficasse na primeira divisão. Acho que é possível. Acho que tem um plantel francamente melhor que o Passos e que o Marítimo estão assim mais próximos, até mesmo do Tondela. Acho que tem melhor plantel que o Tondela. No meio deste plantel, Dário, pergunto, achas que quem é que achas que é o melhor jogador? E tu ainda não deste a opinião, achas que o Portimonense se consegue safar? Eu preferia que não se jogasse, eu preferia nem arriscar, sabes? Eu preferia que a malta cancelasse já esta merda. Tipo, népia, pessoal, é assim, agora não. Era cancelar logo. Sorteava-se o campeão, puto, ninguém descia, está a andar, o campeão, sei lá, pode ser o Rio Ave, vai o Rio Ave à Champions, que se for desta merda, vai o Rio Ave à Champions, tipo, sorteava-se esta merda, pronto, e este ano dava para esquecer toda a merda que o Portimonense fez e começava-se do zero, estás a ver? Isto era o ideal, eu preferia nem sequer arriscar, eu não confio no Portimonense, percebes? Chegou um ponto em que eu não confio, eu não estou minimamente otimista. É óbvio que dizes que o Portimonense fica, não é? Mas eu não estou minimamente otimista e acredito que acreditar de não, se a gente disputar os jogos como deve ser e a gente fazer X pontos, não. Eu preferia nem sequer arriscar e preferia que esta merda fosse toda cancelada. Isso é para vir um segundo surto de coronavírus que seja agora e que cancelem esta merda e comece já a época do ano que vem e o Portimonense ainda esteja na primeira divisão e que isto seja tipo uma daquelas cagas gigantes, né? Como o Portimonense teve uma vez que desceu, estava na segunda liga e desceu e entretanto foi repescado por uma merda qualquer, que já aconteceu, o Portimonense já não desceu na secretaria e tipo que fosse uma merda destas este ano. Até porque, ao que tudo indica, o Farense vai subir e tipo, e a vergonha que é sair à rua e tipo, é o Farense que sobe e o Portimonense desce, nem sequer temos derby, nem sequer temos nada, os gajos vão andar todos inchados para o ano que vem. Epá, não estás para aguentar isso. Não estou. Se bem que eu não conheço muita gente do Farense, mas atenção, eu quero que o Farense suba. Mas não quero que o Farense suba sentar lá o Portimonense. Filhos da mãe. Então, mas o que é isto? Depois os gajos depois virem dizer que são melhores do que nós. Mesmo que seja verdade, é coisas que não se diz, percebes? Mas quem que achas que no meio deste São plantel é todos o melhor maus, jogador? Quem é que é o melhor jogador? Olha, eu gosto muito do japonês, do Koke. Acho que o gajo tem muita qualidade. O Anzai. Sim, o Anzai. É esse, né? Yeah. Yeah. Sei lá, quem é que temos mais? O Jackson. Pá, olha. Eu não morro de amores pelos. Vamos lá ver. Eu percebo que o gajo esteja bacana no balneário. Mas pá, na prática o gajo não é assim tão indispensável. Estás a ver? O gajo segura bem a bola. Acho que o Boa Morte é muito bom mesmo. O Boa Morte é daqueles jogadores que se continua a fazer marotices, vão buscá-lo num instantinho. O Tabata parece que está em decréscimo de rendimento, mas sempre foi um bom jogador, ainda que em épocas anteriores melhor do que agora.
ainda não tive tempo para ver o Mohamed Ali, ou o Mohamed Ali, ou aquele gajo que chegou do Irão ou do Iraque, ou o raio que é. Ainda, Sim, sim. sim, pá, Ponta de toda a lança. gente diz que o gajo é muito bom, mas em campo ainda não se notou muito. Gosto do Lucas Olha, e um Fernandes, jogador que mas não consigo dizer um eu melhor, queria estás a ver? perguntar. Não há um gajo que se destaque no Portimonense que seja tipo. E ainda bem que não, porque cada vez que a gente tem um jogador assim muito bom, vão buscar o gajo, percebes? Portanto, mal vale a gente Vão andar buscá-lo, assim com um sim. plantel médio e ninguém ir buscar e desfalcar ainda mais o plantel. E ficar sempre com esses, com os mais ou menos Yeah. bons. Devolvam o Nakajima, foda-se. Ainda por cima quase que não usam o homem, devolvam, cacete. Pá, ele está. Tá o cacete Olha, a mas eu tocar, queria te mano. perguntar, não sei se já viste. Não sei se já viste alguns jogos do Bruno Costa. Vi o gajo jogar uma vez ou outra, assim, mas como aí o resto do plantel é tão mau, ainda dá para o gajo, quer dizer, percebes? Ainda não deu para, o que vi ainda não se traduziu numa conclusão específica sobre a qualidade ou falta dela do rapaz. Mas acredito que seja bom, mas se fosse assim tão bom também não estava no Portimonense, estás a perceber? Portanto, até o próprio estatuto do Portimonense nem sequer dá para um gajo confiar na qualidade dos jogadores que lá estão. Do tipo, aí este jogador é bué da bom. E se fosse bué da bom estava no Paris Saint-Germain, estava aqui, estás a perceber? Tipo, vale a pena um gastar. Não, o Portimonense tem ganda plantel. Tem ganda plantel para o Portimonense. Não tem ganda plantel para... Não é? Portanto, não vale a pena um gastar aí toda a bandeira a ardar que achar que é melhor do que o que é. Enfim. Bom, ficamos agora sem um Diz? participante. Sigamos. O Rocha foi abaixo. Ok. Aquele que te fez a pergunta agora Ficou um foi bocado abaixo. em baixo com a minha resposta, se calhar. Se calhar. Pá, ele é tripeiro, portanto, ele queria que falasses bem. E não do falei Bruno mal, Costa. estás a ver? Acho é que ainda não tivemos amostras suficientes verdade. para ver a verdadeira qualidade dos jogadores. E depois também há muitas estas merdas, que é, os gajos no Portimonense são uma merda, mas quando basam daqui vão ser grandes jogadores, não é? Olha o Diego Sousa, que jogou no Portimonense e que era o maior falhudo de todo o tempo. O gajo era ponta de lança, falhava todas as bolas, toda a merda. O Diego Sousa falhava tudo. Foi para o Braga, é o maior do mundo, tem lá uma estátua. Portanto, isto não faz sentido absolutamente. Parece que os gajos, quando estão em Portimão, parece que o rendimento lhes quebra. Não sei se é das sardinhas que comem, se o que é, mas depois basam daqui e vão ser grandes Ronaldo. E esta merda também me magoa, quer dizer, depois vêm a jogar a Portimão nas equipas, nas outras equipas, e dá vontade do gajo. Ai, agora já jogas, cabrão. Quando estavas aqui a jogar de preto e branco, não jogavas num cacete, mas Não agora jogavas estás nada. noutra equipa, aí já jogas, está giro, está bem. E tem aqui sim uma questão assim um bocado polémica. Supondo que o Portimonense desce e o Farense sobe, ficavas contente por continuar uma equipa algarvia na primeira divisão, ou a rivalidade fala mais alto? Eu não sou parvo tipo, não vou ficar ali, lá está, é sempre, acho que o Algarve acima de tudo, e portanto eu fico feliz que o Farense suba, e acho que qualquer Farense que fica lixado quando o Portimonense sobe, pá, nem sequer é um bom algarvio, estás a ver? Tipo, são pessoas que têm as prioridades nos sítios errados. Tipo, há merdas muito mais importantes do que esse tipo de rivalidades mesquinhas. É óbvio que tenho sempre preferência pelo Portimonense. Fico mais triste do que feliz porque o Portimonense desce, não porque o Farense suba. Claro. Eu não me importo que o Farense suba, e até quero que o Farense suba. Mas claro, Deixar de ficar se sem só os dois. ficar um, fico triste. Tipo, fico feliz pelo Farense, mas fico muito mais triste do que feliz pelo Portimonense. Se só ficar um, que fica o Portimonense. Sim, óbvio. Se só ficar um, que fica o Portimonense, né? Se só tivesse que ficar um, óbvio que sim, né? Se Claro. as coisas continuassem assim. Mas que o Olhanense também subisse, e que os três do Algarve, os três maiores clubes do Algarve, que tivessem o privilégio de estar na primeira divisão, mas sabemos que as coisas não são assim, e que quando um vai para cima o outro vai para baixo, e parece quase que combinam estas merdas, não sei. Pois, Para não se encontrarem todos. até houve uma altura em que o Algarve não tinha durante ninguém na praticamente primeira. 20 anos, foi desde Um que o tempo Farense quando o desceu. Olhanense O desceu. Farense desceu em 95, ou o que é que foi? Ou não foi em 95, foi... Só me lembro, 99, porque eles em Mas depois 95 o- até foram à Taça UEFA. O Olhanense ainda subiu ou não? Depois o Olhanense subiu para aí em 2010, ou uma merda assim, e houve uma altura em que Exato. o Portimonense e o Olhanense tiveram durante uma época os dois na primeira divisão, que foi a época em que o Portimonense subiu e desceu, em 2010. Sim.
Pois foi. Foi lá fazer uma visitinha e depois basou. O Olhanense ainda continuou mais uns anos. Entretanto, o Olhanense também foi à vida dele, né? E pronto. E durante, sei lá, uns 4 ou 5 anos não houve, até 2017, não houve Sim, não houve ninguém ninguém. do Algarve. Sim, o Olhanense, a última época que fez na Primeira Liga foi de 2013, 2014. Yeah, portanto, de 2013 até o Portimonense ter subido, a Primeira Yeah. Liga não teve representação algarvia. Yeah. O que podia ser pior, imagina que éramos do Alentejo. O Alentejo há 50 anos que não tem uma Nem tem. equipa. Nem tem. Yeah. Desde que o Campo Maiorense, ninguém. desde que o Campo Desde o Maiorense Lusitano, saiu, desde que o Nabeiro decidiu tirar o investimento do plantel sénior do Campo Maiorense, que os gajos saíram, pronto. Com pena minha, porque acho que o Alentejo merecia mais, mas também vamos ao Alentejo, é toda a gente dos 3 tarolas, cada um tem o que merece, né? Dos 3, quer dizer, acho que são só de um. É Benfica, mas também tens muitos Sporting, também há muito Sporting no Alentejo e tens muitas equipas no Alentejo que até equipam como o Sporting e tens. Olha, o próprio Campo Maiorense. O próprio Campo Maiorense é uma filial do Sporting. Sim, pois é. Sim, sim. Portanto, é o que é. Dário, sabemos que estás cansado de falar deste assunto, mas eu duvido que alguém que nos ouça que não conheça o teu trabalho. Mas a questão dos 3 grandes, há um fanatismo enorme pelos 3 grandes em Portugal e parece que os restantes clubes são esquecidos. Porquê é que achas que isso acontece? E porquê é que, e a seguir vou dizer de que zona é que nós somos e que clube é que achas que devíamos Vocês apoiar? já sabem a resposta a essa segunda cena. Se vocês já sabem de que zona são, vocês já sabem que clubes é que há aí ao pé, né? Não vou ser eu a estar a impingir-vos esse tipo de. E aliás, eu sou muito adepto das liberdades individuais e sempre defendi que cada um deve fazer o que quer. E quando uma pessoa é obrigada a torcer para um determinado clube, estamos a pôr em causa as liberdades individuais e as merdas que a gente lutou para ter no 25 de Abril. Portanto, cada um deve torcer pelo que quiser e cada um deve ter a liberdade de escolher o clube que bem entender. A democracia e a liberdade são isso e acho que isso deve ser sempre salvaguardado. Existem, no entanto, noções adversárias à filosofia da liberdade, ou seja, tudo bem que as pessoas têm a liberdade de escolher o clube que entendem, mas depois também têm que perceber que as suas escolhas têm consequências práticas e não é que essa consequência prática seja a morte direta de alguém, mas mata um bocadinho o panorama futebolístico português, não é? Porque tu perguntas-me porque é que isso acontece? Há vários fatores que levam a que as coisas sejam como são. Eu diria que são 2 fatores principais, o fator social e o fator hereditário. Hereditário porque tendencialmente a gente herda dos nossos pais ou dos nossos avós ou de alguém que temos algum carinho o clube pelo qual torcemos. E eles herdaram dos vossos avós e por aí fora e a gente não vai sair daqui se começarmos a pensar nisso. Portanto, é hereditário. E às vezes é hereditário ao contrário. Imagina que o teu pai era do Benfica e o teu pai batia na tua mãe e era um protagonista de violência doméstica na tua casa. Eu sei que estou aqui a esticar-me um bocadinho com este estereótipo, mas é só para dar-vos o exemplo. E tu tens uma má imagem do teu pai. Se o teu pai representa uma pessoa negativa na tua vida, tu se calhar vais ser do Sporting ou do Porto para contrariar a cena do teu pai, para provares ao mundo que és uma pessoa totalmente diferente dele, estás a perceber? Ou seja, estes casos também acontecem, de ser hereditário, mas ao contrário. E depois temos a questão social, que é, se andarmos para trás e percebermos porque é que desde o início, desde os anos 20 ou dos anos 30, ou até antes, quando a maior parte dos clubes em Portugal se fundaram, tipo lá está, nos anos 20 ou anos 30, já existia nessa altura grande apoio pelo Benfica e pelo Sporting e depois mais tarde pelo Porto, mas por estes dois e até pelo próprio Belenenses, a julgar pelas quantidades de filiais que existe destes 3 clubes um pouco por todo o país. E eram os clubes eram clubes que estavam na capital, a capital tinha uma capacidade, o país já era todo muito ruralizado e muito isolado nas suas pequenas cidades e nas suas pequenas aldeias, e portanto o futebol estava todo muito mais desenvolvido na capital e estes clubes eram os que mais ganhavam e os que graçavam de mais protagonismo, né? E portanto, quando se funda um Santa Clara vai ser com adeptos do Benfica, quando se funda o Armacenenses aqui do Algarve é com adeptos do Belenenses, quando se funda um Campo Maiorense ou um Farense é com adeptos do Sporting, ou melhor, por influência do Sporting, só que depois lá está, e depois as cidades desenvolvem-se a um ponto em que começam a cada vez depender menos
dos circuitos culturais da capital, ainda que isso ainda aconteça um pouco hoje em dia. E pronto, depois é hereditário, e depois também tens o protagonismo que os média dão às 3 equipas principais, mas até podemos justificar esse protagonismo com a necessidade de vender. Tipo, vais falar com um gajo do Record ou com um gajo da Bola e vais discutir com ele a dizer que ele não devia dar só protagonismo aos 3 clubes grandes, e ele diz, está bem, mas se é meter o Portimonense na capa, vende 17 jornais, e é preciso de vender esta merda porque preciso de meter comida na mesa. Portanto, Pois, esta exato, merda depois sim. também é todo um negócio que só uma mentalidade de cada vez, e é que se consegue, é como ser vegan, estás a ver? Tipo, nós hoje em dia já conseguimos perceber, nós hoje em dia já temos a sensibilidade de perceber que de facto não é bacana fazer mal aos animais injustificadamente, e já vamos tendo essa sensibilidade, apesar de ainda termos a noção de que somos egoístas ao ponto de saber, mas de facto se esta merda me sabe bem e eu já estou confortável com este estilo de vida, não vou mudar agora assim de um dia para o outro, não é? E lá está, eu sou do Portimonense, mas ainda não consegui deixar de comer carne. Sim, porque a carne é deliciosa, portanto, se eu não consigo deixar de comer carne de um dia para a noite, eu também não posso acusar um gajo que toda a vida tenha sido do Benfica ou do Sporting ou do Porto e que vive em Viana do Castelo e que cresceu, e que depois a dada altura estas merdas confundem-se e misturam-se com as suas próprias personalidades, né? Tu és adolescente, chegas à escola, gozas com os teus amigos que são dos clubes adversários, tens um póster do Luizão no teu quarto, compras um porta-chaves do Benfica, aquela merda mistura-se com a tua personalidade é seres do Benfica, estás a ver? E tipo, a dada altura tu ainda tens 30 anos e dizes, não, agora vou mudar de clube, caguei para o Benfica e sou do Viana, estás a ver? Tipo, essa merda não é assim que funciona. Nós por acaso temos aqui um vira-casacas neste podcast. Não vou dizer mas o vira-casacas nome, não pode ser, vira-casacas, se for pelos motivos certos, não pode ser nunca utilizado, esse termo não pode ser nunca utilizado com uma intenção pejorativa, estás a ver? Tipo, é um vira-casacas como se de repente... Sim. Não, ele é um vira-casacas, o gajo era apoiante do nazismo e entretanto deixou de ser, é um vira-casacas. Se és nazista, vai ser nazista. Não é assim que funciona, puto. Ou seja, se tu percebes que estás errado, nunca é tarde para tu mudares isso na tua mentalidade, diria eu. Sim, claro que sim. E mesmo depois de perceberes que estás errado, como eu já percebi que estou errado em relação à carne, mas eu não consigo mudar essa merda, mas ao menos tenho a noção de que eu sei que é uma questão de tempo até as coisas melhorarem e até a sociedade, de um modo geral, ser um bocadinho mais sensível em questão destas merdas das defesas dos animais e de começarmos todos, pouco a pouco, comendo menos carne por semana e depois menos carne por mês, e sei lá, daqui a 100 anos se calhar vão ser muito poucas as pessoas que ainda comem carne. Óbvio que ainda vai haver uns malucos que vão estar demasiado saudosistas para mudar, tal como ainda existem hoje em dia neonazis, mas eu diria que, sei lá, a sociedade, de um modo geral, vai acabando por ganhar esse tipo de sensibilidade. Eu quero acreditar que em relação ao clubismo também seja assim. Sim, e vamos ter sempre um pouco de tudo. A verdade é essa. Falaste da questão da malta deixar de comer carne. Sim, vai haver sempre gente que vai acompanhar isso, mas há gente que vai ficar, nem que seja por ficar contra. Não, vou comer carne até ao fim. Por cenas hereditárias. O meu avô comia carne e sobreviveu e era o meu maior ídolo, também vou continuar a comer carne. Esta merda funciona para tudo, estás a ver? Tipo, a gente herda este tipo de noções e de ensinamentos e às vezes conseguimos perceber que não temos razão, mas não conseguimos de facto mudar os nossos hábitos. Eu utilizei o exemplo da carne para justificar, porque é um exemplo próximo de mim. Portanto, se eu não consigo deixar de comer carne percebendo que estou a fazer mal, eu também não posso julgar uma pessoa que não consegue mudar de clube, mesmo apesar dela saber que está a fazer mal e que está a contribuir para a primeira liga de merda que temos em Portugal e para o estado futebolístico miserável que temos, absolutamente bipartidário ou tripartidário, se alguém quiser incluir o Braga, no que diz respeito ao futebol. Tipo, a primeira liga portuguesa e o campeonato português e o panorama futebolístico português é dos piores da Europa, tipo, é equivalente ao da Roménia. Foda-se, não me deixa propriamente orgulhoso sabendo que somos os campeões da Europa e que temos uma das maiores seleções e que temos os melhores treinadores e os melhores jogadores. Tipo, há aqui uma incongruência, né? Mas pronto. Sim, há um fosso gigante. Miguel, por exemplo, porque é que tu és do Porto? Mas ele não tem que justificar porque é que é do Porto, estás a ver? O meu pai ainda é tipo um benfiquista ferrenho e ele incutiu-me todos os valores de ser benfiquista e tens que ser benfiquista e não sei o quê. E até determinada altura da minha vida, pá, porque gostava do meu pai, tinha orgulho nele e essas coisas assim, tipo, fazia sentido aquilo para mim, estás a perceber? Mas sei lá, a dada altura tu vais começando a crescer e vais deixando de brincar com merdas e vais começando a ter outros tipos de estímulos, né? Eu também sempre tive maluco por gajas e agora estou. Tipo, estas merdas, né, vais desenvolvendo a tua personalidade à medida que o tempo vai passando e vais percebendo quando é que
tipo, a mudança faz parte da tua vida, mas as pessoas não têm todas que mudar ao mesmo tempo e pelas mesmas razões. Claro, Sim, claro. claro. Por exemplo, Blanco, porque é que és do Sporting? Eu sou do Sporting por dois fatores. Primeiro, por um que o Dário tinha dito, que é o tal do hereditário. A parte da minha mãe é do Sporting, a parte do meu pai é Benfica, a parte da minha mãe fez tudo para me incutir o Sporting e resultou. Só que a outra parte, e é por isso que eu não me considero um estarola, eu moro bastante perto do estádio de Alvalade. Portanto, no sentido em que não se deve apoiar os três grandes se for tipo de uma localidade nada a ver. Mas, por exemplo, eu sou dos poucos em que devia apoiar os três grandes. Yeah. A cena é que Nesta onda. se fosse só assim a regra, estava bem bacana. Tipo, a malta que mora ao pé do estádio de Alvalade é do Sporting, está-se bem. O problema é que tinham que arranjar um estádio se calhar um bocadinho mais pequeno. Mas já, não vejo absolutamente nada de errado. Não acho mal haver benfiquistas. Tipo, é um clube. Lisboa é uma cidade gigante, é uma capital europeia, é absolutamente legítimo que tenha mais do que um ou dois clubes grandes. E há gente em Lisboa suficiente para alimentar a qualidade e a popularidade desses clubes. O problema é quando a gente começa a sair de Lisboa e vamos para a periferia, vamos para Setúbal, vamos para sei lá, para Sintra, malta que toda a vida viveu em Sintra, ou começas a subir ainda mais, chegas ao Porto e encontras uma porção de gente que nunca esteve em Lisboa na vida e que é do Benfica, ou malta que, sei lá, que é de Bragança e é do Benfica e nunca viu o Estádio da Luz, a não ser em fotografias, em wallpapers do computador, sei lá. Faz-me confusão, mas percebo. Depois, por outro lado, percebo. As pessoas precisam de ter uma ligação emocional com as vitórias. A vida das pessoas, eu não sei se vocês têm noção, mas a vida das pessoas é, de um modo geral, miserável. A maior parte das pessoas não ganha assim tanto dinheiro por mês por aí além, trabalha em empregos que fazem infeliz e, portanto, as únicas oportunidades que elas têm para se sentirem felizes e realizadas na vida é através do prazer que o futebol lhes dá. E, portanto, se elas se vão associar a um clube que todas as semanas leva na boca, elas são ainda pessoas muito mais infelizes. Se elas não estão realizadas com a sua relação pessoal e não têm um marido decente ou uma esposa decente, ou casaram e tiveram... Pronto, se elas pessoalmente na sua vida privada são infelizes, se elas têm um emprego de merda, tipo, não podemos tirar-lhes aquilo que elas têm, que é tipo o conforto de ter um clube que ganha 90% das vezes. Eu percebo essas merdas todas. Sim, estabilidade emocional. Eu percebo que as pessoas precisam destas alegrias, as pessoas precisam de ir para o Marquês, as pessoas precisam dessa catarse, porque a vida delas não é bonita, a vida delas não é necessária, não é boa. Mas lá está, tipo, estas decisões depois trazem outro tipo de consequências. As pessoas, a felicidade a curto prazo invalida a possibilidade da felicidade a longo prazo. Pronto. Miguel, tu que és de Lisboa e és adepto do Porto. Então, eu primeiro comecei por ser do Benfica, como tu já disseste, a chamar-me vira-casacas, mas foi porque me obrigaram. Atenção, o meu pai é do Porto e nunca me obrigou a ser do Porto. E quando eu andava na escola, quando era pequeno, eu tinha um amigo os pais dos meus amigos ofereciam-me equipamentos do Benfica. E eu, até aos 5 anos, lá fui. Mas o teu pai era do Porto Clube ou do Porto Cidade? Ambos. Ok. Mas estás a ver, o teu pai faz sentido ele ser... Pronto. Imagina, tu Exatamente. vais trabalhar para Lisboa, mas tu trazes aquelas origens e aquelas raízes contigo, não é? Portanto, e tu não vais mudar de clube aos 30 anos quando vais mudar de cidade, estás a ver? Portanto, faz todo o sentido para o teu pai ser do Porto, sim. Pronto, e eu a partir dos 5 anos, tipo, o meu pai nunca me obrigou a ser do Porto, mas sempre foi adepto, e eu depois comecei a virar-me mais para o Porto, tendo em conta que também era do Benfica, só porque me ofereciam equipamentos e eu era um puto e gostava dos equipamentos. E... Vouchers até para crianças. Exato. Vouchers pronto, até para também crianças. como eu me identifico não só com o Porto Clube, como o Porto Cidade, a partir daí nunca mais larguei. Eu sou do Benfica também por uma questão hereditária. Desde os meus avós até aos meus pais não há ninguém que seja de outro clube. Toda a gente do Benfica. Quer dizer, os meus avós são do interior. Portanto, para eles supostamente não faria muito sentido, mas na aldeia deles também não havia assim nenhum clube. Não há nenhum clube lá. O mais perto que há é talvez o Ceia. Claro. Então, e as pessoas precisam ter alegrias na vida. E o Benfica é o que dá alegrias às pessoas, pois já estão. E os três tabelinhas são os que dão mais alegrias às pessoas. Portanto, é como eu te digo, eu percebo perfeitamente porque é que as pessoas vão de ser do clube que são e eu percebo porque é que
porque é que chegamos onde chegamos. Estás a ver? Quando tu me perguntaste acho que já te disse aqui por vários raciocínios diferentes porque é que eu acho que estamos como estamos e também porque é que eu acho que muito dificilmente as coisas vão mudar assim tão instantaneamente. Talvez a gente consiga mudar uma mentalidade de cada vez, mas é como o veganismo, tipo, é uma merda que vai demorar 100 anos pelo menos. Sim, mas por outro lado também acho que é diferente, no sentido em que, por exemplo, tu estás no Algarve e tens o Portimonense, que embora não seja um clube que seja fixo da Primeira Liga, sempre é um bom clube, vai variando entre as principais divisões de Portugal. Mas depois tens aqueles clubes nas terrinhas que ficam-se pela quinta divisão distrital e é sempre diferente de apoiar esses clubes Claro, também. mas às vezes ponho-me a pensar, se todas as pessoas das terrinhas pequenas, porque às vezes essas terrinhas pequenas são mais pequenas no papel do que propriamente nos censos. Né? Sim, Às vezes estamos claro. aí, basta irmos a uma capital de distrito como Beja e Évora, capitais de distrito, ou Castelo Branco, ou Porto Alegre, ou Viseu, ou sei lá, há montes de capitais de distrito pelo interior que têm população suficiente para garantir pelo menos a presença constante de um clube na segunda liga, pelo menos na segunda Sim. liga. E sabemos que, sei lá, terras com 40, 50 mil habitantes, pá, lá está, não conseguem sequer pôr isso avante porque pensam todas dessa forma. Portanto, ou seja, eu percebo parcialmente, por outro lado também temos que reconhecer que não se faz o Sim, suficiente, não é? Sim, isso. Por exemplo, lembro-me, por exemplo, da Académica, que houve aí uma altura que chegou mesmo às finais da Taça de Portugal e enchia o Jamor e agora já, tem vindo a descair, acho que já nem A na Académica, segunda. a União de Leiria, que também não tem ninguém na segunda. A Académica está na segunda, tá na mas o segunda. Leiria Académica está é na uma cidade segunda. suficientemente grande para encher aquilo e é só sportinguistas lá. Em Aveiro, a mesma coisa, Beira-Mar. precisamente. Sei lá, Vila O União de Real é uma Leiria houve cidade uma que tem uma altura que grande era dos força melhores da Primeira académica. Liga. Vila Real é uma cidade que tem uma grande força académica. É uma cidade, é a capital de Trás-os-Montes e que é suficientemente grande para ter um clube na segunda liga, e o Vila Real anda no CNS a tentar não descer para o distrital. Está na terceira. Sim. Portanto, também existe muita falta de associativismo, estás a ver, e de Claro. bairrismo das instituições das nossas terras. Ou seja, não culpo as pessoas que sejam dessas terras e que não têm clubes grandes ou que não têm grandes vitórias de serem do Sporting, do Benfica ou do Porto, mas às vezes podiam fazer um bocadinho mais pelo clube da terra delas, sem deixar de serem do clube maior, e não fazem, estás a ver? É questão da vontade também. Não é? Exatamente. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma página em que tento pedir camisolas assim a clubes e tenho notado que há muito poucos clubes que têm assim adepto ferrenho. Dário, tu também tens assim uma coleção, Parecida, não sei se conheces este clube que é a Parecida. Por acaso nunca ouvi falar. Se já ouviste falar. E tem uns adeptos espetaculares. São poucos, é verdade, mas fazem uma festa enorme. O clube fez anos há pouco tempo. E foi uma festa enorme e aquilo cativa muito. E eu gostava muito que o futebol em Portugal chegasse àquilo que é a Inglaterra, quer dizer, não vai ser assim. terceira, quarta não vai ser assim. divisão Para já porque não cheios. temos a dimensão que têm os ingleses e Sim, a Inglaterra aquilo é. a qualidade deles também é completamente diferente nisso. Há um bairro Claro. grande associado e há muitos clubes em Portugal, tipo a lista de campeões da Primeira Liga são para aí 4. Sporting, Benfica, Porto, Belenenses e Boa Vista. E não há mais nenhum clube a ter ganho a Primeira Liga. E se tu fores a ver na Liga Inglesa, tu já tiveste quantos campeões diferentes é que já tiveste em Inglaterra? É uma variedade enorme. Há 15 campeões diferentes, estás a ver? Já é Pois é isso. diferença avassaladora e considerável. E depois lá está. A cena de ganhar, para a maior parte das pessoas, é mais importante do que a cena de representar a sua própria região. Elas só ficam ofendidas se houver um comediante que diga uma piada contra a região delas, mas depois, quando é para defender a região delas em outro tipo de atividades, elas escolhem sempre defender o Clube de Lisboa, né? Também temos este bairrismo seletivo da maior parte das pessoas. Mas sim, infelizmente isso nunca vai acontecer. É óbvio que era o meu sonho. Mas nós que já sabemos disto e nós que temos o privilégio de ter essa informação e de sermos pessoas bem formadas, nós somos as únicas pessoas que têm as condições de fazer alguma coisa em relação a isso. Sim, isso sem dúvida. De uma pessoa ignorante do interior do país que não tem esta noção e que não consegue
perceber efetivamente que existe uma relação emocional das vitórias e das derrotas, e existe que não consegue perceber este discurso e estas conversas que tivemos aqui, e não consegue perceber porque que é do Benfica e racionalizar de forma consciente, não podemos esperar que ela simplesmente mude o chip sem esse tipo de noção e de informação. Mas nós que temos essas noções e essas informações somos os únicos Claro. que podemos fazer alguma coisa. Uhum. Exatamente. E Sim. a ver, é melhor que nada, é o que eu acho. Tipo, Bom, é uma gota de água no oceano, yeah. sim, claro, Mas- tem de Mas é haver mais uma mudança. gota, foda-se. Muito bem. Rodrigo. Estamos a chegar ao final deste podcast. Como sempre, temos uma curiosidade vinda do Blanco. Então, o facto curioso que eu trouxe para este episódio é o seguinte: a Noruega é a única seleção do mundo que nunca perdeu para a seleção brasileira. Foram 4 jogos, onde a Noruega empatou 2 vezes e ganhou 2 vezes, sendo 3 deles amigáveis, e um desses jogos no Mundial de 98, em que conseguiu ganhar 2-1. Grande ao Noruega. Brasil. Representar os pequenos. Exatamente. Por acaso, esse eu já sabia. No outro dia estive a ver um vídeo e soube disso. E a seleção norueguesa vai ficar forte daqui a uns tempos. Pois vai. Vão aparecer aí bons jogadores da Noruega. Mas pronto. Dário, muito obrigado por teres participado. Quando quiseres, estás sempre à vontade para voltar a gravar connosco. Eu e o Blanca, principalmente, acompanhamos muito o teu trabalho, então foi assim uma honra enorme termos precisava. gravado E contigo. eu que também não é que muito acompanho muito muito, obrigado. mas também foi um prazer, de qualquer das Muito formas. obrigado, muito obrigado. Bom. Eu? Não, está fixe. Obrigado. Queres dizer alguma coisa? E passou rápido, foi fixe. Foi este o nosso podcast. Fiquem bem e até uma próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!